tarde. Quero parabenizá-los por estarem aqui nessa tarde de sábado. Você que se dispôs a sair da sua casa para ouvir sobre esse tema que é tão importante, parabéns. E como o pastor Richard disse, que você possa incentivar e convidar outros a estarem aqui. Não só sobre esse tema, mas todos os temas que têm sido trazidos no TPL são temas muito importantes para você, para todo o seu grupo. Então, no próximo, tragam mais pessoas. Amém? Bom, antes de começar, de fato, a falar sobre a igreja inclusiva, nós precisamos saber o que é a inclusão, certo? Que muito se fala que temos que incluir, mas muitas vezes não sabemos o que de fato é a inclusão. Eu trouxe essas 4 imagens para a gente ter uma noção desses 4 termos, que são a exclusão, segregação, integração e a inclusão. São 4 termos muito diferentes e que muitas vezes a gente não está na inclusão, a gente está em algum desses outros 3. Então vamos lá conhecer cada um deles. A exclusão, como você está vendo ali na primeira imagem, está ali uma bolinha com todo mundo dentro. Então vamos pensar numa escola. Está ali a sala de aula com os alunos com desenvolvimento típico, normal. E lá fora da bolinha tá as pessoas com deficiência. Então elas não estão inclusas em lugar nenhum. Elas estão totalmente excluídas da sala de aula. Entenderam? Então elas estão fora da escola, não têm contato com a escola, não chegam lá, os pais não levam. Exclusão. E aí nós vamos para o segundo, que é a segregação. Então, nós vamos montar então uma sala de aula especial, uma educação especial. Então vamos pegar todas essas crianças que têm alguma deficiência, alguma dificuldade, vamos colocar elas numa sala separada, uma sala especial. Então, elas formaram um grupo, elas estão agora dentro de uma educação especial, mas estão segregadas. Elas não estão no mesmo círculo que os outros, certo? E aí depois nós vemos aqui o termo integração. Né? Então, depois de muitos debates, não, a gente precisa integrar essas crianças, a gente precisa colocar elas dentro da sala de aula regular, e vamos lá, e conseguiram colocar. Novamente, elas estão em um círculo fechado dentro do círculo maior. Então, elas estão lá na sala de aula, mas fazendo uma atividade diferente, sentada lá no final da sala, num lugar diferente, toda separada das outras. Então, elas estão no mesmo espaço, fazendo coisas totalmente diferentes. Elas estão integradas no ambiente, mas não estão incluídas. Muitas vezes é o que nós fazemos na nossa igreja. A gente recebe as pessoas, seja criança, seja adulto, com autismo, com depressão, transtorno de ansiedade, qualquer outro problema, a gente recebe, não, nosso papel é receber, abrir a porta, bem-vindo. E ela está aqui no mesmo local que a gente, mas daquele jeito, sozinha, no meio de um monte de gente, totalmente excluída ainda. Né? E o último termo, da última imagenzinha lá, é de fato a inclusão. Eles estão no mesmo espaço, fazendo as mesmas coisas, em contato com todos os outros, e ali estão de fato incluídas. Né? Então, quando a gente fala sobre a inclusão, a gente tem que pensar nisso, nessas 4 imagens, que as outras 3 não são inclusão. Ou a exclusão, ou a segregação, ou é apenas uma integração. Você recebe no seu grupo de crescimento, mas você não dá, de fato, a atenção que a pessoa precisa, o que realmente ela tem necessidade. E ela só está lá fazendo um número, mas não se sente pertencente daquele lugar. Então, a inclusão é
receber, acolher, amar e envolver no seu grupo, na igreja, em todos os ambientes. Pode passar, Kézia. E um dos temas que foi assim o mais forte no momento em que o pastor Eber, o pastor Richard me convidaram para falar sobre foi devido ao autismo, né? A alta prevalência de crianças com autismo no mundo inteiro, no Brasil, no Pará, em Castanhal e na nossa igreja. Eu não sei se você já viu alguma criança aqui na igreja com autismo, mas tem muitas. Né? E não só aqui na igreja, em todo lugar, tem muitas crianças com autismo, com transtorno do espectro autista. E o autismo, ele foi descoberto em 1943, já faz muito tempo. Né? Ele foi descoberto por um psiquiatra chamado Leo Kanner, e de lá para cá, de 1943 até os dias de hoje, já houve muitos estudos, muitas pesquisas para tentar saber o que é, por que acontece, como uma criança desenvolve o autismo, de onde vem isso. E lá, na descoberta dele, há muitos anos atrás, em 1943, ele levantou a teoria da mãe geladeira. O que era isso? Ele dizia que uma criança nascia com autismo porque a mãe era fria. Ela não dava o amor que aquela criança precisava, não conversava com o bebê na barriga, não fazia carinho e, por isso, o bebê nascia se isolando do mundo. Essa teoria ela já foi completamente descartada, né? Não existe mais ninguém que fale sobre isso. Então, em momento algum, quando você vê uma criança com autismo, em momento algum, culpe a mãe ou o pai, porque isso não tem mais nada a ver, né, sobre que a criança é autista porque não recebeu carinho. Isso não é assim que acontece. E, assim, hoje eu não vou falar sobre o que é autismo, o tratamento, não é esse o nosso objetivo aqui. A gente está aqui para saber o que fazer, qual o nosso papel, né, frente a essas crianças, qual o nosso papel frente a essa família. Então, para a gente falar sobre, eu quero passar um videozinho, só para você entender mais ou menos o que passa na cabecinha da criança com autismo, o que ela sente. E esse vídeo, a Kézia vai soltar, ele é muito interessante, quero que você preste muita atenção para a gente poder conversar sobre ele. Six, 7, 8, 9. Take my hand. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Gostaram do vídeo? Ele é bem forte, né? Eu não sei como... Pode parar. Eu não sei como que você reage a esse vídeo, mas comigo ele fala de uma maneira muito forte como que essa criança com autismo está por aí, né? Muitas vezes são muitas informações que para a gente passa despercebido. Então, você está aqui
e você ouve o barulho da central, mas para você não causa incômodo. A minha voz para você não causa incômodo, essa luz aqui no meu rosto, refletindo aí para você não causa incômodo. Mas para eles, muitas vezes essas informações sensoriais, esse barulho, o tumulto, as luzes, as cores, as conversas, o flash, tudo entra de uma maneira que desorganiza, ele não consegue dar uma resposta que a gente daria, né? E essa desorganização muitas vezes o leva a sair correndo pelo ambiente ou a gritar. No caso dele, ele tampou o ouvido e ficou assim agoniado, tampando o ouvido por causa do barulho e de tudo. E muitos gritam ou saem correndo e o pai vai correndo atrás. Então, cada um responde de uma maneira muito diferente e peculiar. Então, por isso que atualmente o termo que a gente usa é transtorno do espectro autista, o TEA. Por quê? Porque a gente entende hoje que há uma variedade enorme de sintomas. Uma criança com autismo é totalmente diferente da outra criança com autismo. Um pode amar o barulho. Então, essa criança que você vai ver, por exemplo, na hora do louvor, lá perto da bateria, ouvindo a bateria, e ela está lá perto, ouvindo com barulho, o ouvido assim, bem pertinho, ou assistindo um vídeo na hora do culto com o celular quase dentro do ouvido para ouvir bem altão o som. Você vai ver isso, ou você vai ver o contrário. Aquela criança que na hora do louvor vai tampar o ouvido desesperadamente porque o barulho está muito intenso para ela, ou outra criança está chorando do lado e ela começa a se incomodar. Então, é totalmente diferente uma da outra, né? Então, você nunca vai ver uma totalmente igual à outra, né? Mas o que a gente entende assim como as três principais áreas que o autismo interfere são a interação social. Então, aquela criança que realmente ou vai se isolar e não vai querer ter contato com as outras crianças, com os outros adultos, você vai chamar e ela não vai responder, não vai querer brincar, ou aquela que até tenta interagir, tenta estar ali com os outros, mas não consegue manter uma conversa, e aí os outros acabam excluindo, porque esse menino não sabe nem falar direito, falando de um assunto nada a ver, então ele não consegue manter um diálogo coerente, né? Então, essa é uma área, a interação social. O outro é a comunicação, né? Então, você pode ver uma criança com autismo que não fala nada, né? Ou a criança com autismo que fala e aí, também por uma questão sensorial, fala muito alto e todo mundo fica olhando porque esse menino está gritando, mas é a maneira dele de falar, por uma questão sensorial, de como aquele som entra para ele falar e ouvir ao mesmo tempo. Então, para isso, ele precisa usar um tom de voz bem alto, né? Então, a comunicação é a outra área. E a última é áreas restritas de interesse, né? Então, é uma criança que vai brincar sempre de uma forma, empilhando tudo, enfileirando, ou separando por cor, ou brincando só com a roda do carrinho, de uma maneira não habitual para as outras crianças, né? Então, é uma área restrita de interesse. Ok, a gente pincelou um pouquinho, muito básico, sobre o autismo, que não é o nosso principal objetivo dessa tarde. Mas o que eu quero falar mesmo é, ok, essa criança chegou na igreja, essa família chegou na igreja, o que fazer? O nosso papel como igreja é receber, é incluir e amar e dar suporte, né? O meu TCC, para quem não sabe, eu sou terapeuta ocupacional. O meu TCC, ele foi sobre pais de crianças com autismo. O que acontece, o que se passa, como reagem, onde vivem, o que comem, né? Então, foi sobre os pais dessas crianças. E nos meus resultados, o que eu mais observei foi que essa família
perde os amigos, perde as redes de apoio, perde os contatos, não vai mais frequentar o parque porque todo mundo está olhando, não frequenta mais a igreja porque ninguém me aceita, não frequenta mais a família porque todo mundo diz que é ele que não soube educar, não é nada de autismo, isso aí é falta de educação, né? Então, muitos desses pais não conseguem aceitação das outras pessoas e acabam deixando de vir para a igreja, né? Na minha pesquisa, eu usei um questionário e lá tinha tudo que uma pessoa pode fazer, todos os ambientes que ela pode frequentar. E no ambiente igreja, assim, 90% não frequentava a igreja. E aí eu perguntei, mas por quê? Antes você frequentava? Sim, eu era super envolvida, eu ia para a igreja, eu ia para o culto, ia para a missa, fazia novena na minha casa estava sempre aberta para orar, para rezar, para tudo. Mas depois que o fulano nasceu, depois que o fulano foi diagnosticado, a gente preferiu não ir mais, porque o pessoal não queria mais vir para a igreja, para casa, ou quando a gente ia para a igreja, ele ficava gritando e aí ninguém queria sentar perto. Se eu sentasse numa fileira, eu já olhava que os irmãos sentar ali para o outro lado, que esse menino passava o culto gritando. E ia embora lá para o outro lado, eu ficava sozinha e preferi não ir mais. Né? Então, isso foi 90% das famílias que eu entrevistei. Não frequentavam a igreja por não se sentir aceitos. Né? E isso é um dado que é muito alarmante para nós. Né? Que o nosso papel, o que a gente prega, o que a gente fala sobre ser igreja, é de amar, é de receber, é de aceitar. E nós vemos que na prática, isso muitas vezes não acontece. Né? Na prática, nós vemos uma igreja que exclui, ou uma igreja que recebe, mas deixa ele ficar ali e eu fico aqui, não quero contato. Né? Não quero meu filho brincando com o filho dele, que vai ficar doido igual ele. É isso que nós vemos. E muitas vezes essas famílias, elas precisam muito de apoio, muito mesmo. Porque quem é que é pai de uma criança, né, com ou sem nenhum problema? Muitos, né, que são pais. Quando uma criança nasce, isso muda a rotina, certo? Muda alguma coisa aí. O quanto que você vai gastar por mês muda, o quanto de tempo que você vai ter para o seu marido ou para sua esposa muda, porque agora tem uma criança. O tanto que vocês saíam, que vocês frequentavam outros espaços muda, porque agora tem uma criança, certo? Agora você imagina essa família que tem uma criança com alguma necessidade, com alguma atenção, que precisa de uma atenção a mais. Isso muda muito mais. Né? Então, é uma família que precisa muito mais de apoio, muito mais de atenção, de amor, de, olha, eu estou contigo, vamos lá, vamos nessa, porque realmente é muito desgastante, muito mesmo. Né? O estresse, o gasto são muito desgastantes. Né? Então, pensando nisso, a igreja, ela tem que assumir um papel muito importante nesse apoio a essas famílias. E aí, como que nós podemos fazer isso? Aí a gente vai ler essa frase aqui, diz assim: faz parte do propósito da igreja acolher as pessoas e não afugentá-las com atitudes preconceituosas. Então, esse é o papel primordial. Acolher as pessoas. Sabe, muitas vezes, mas eu não entendo nada de autismo, de hiperatividade, de transtorno opositor, desafiador, que é o TOD. A gente até teve uma criança aqui com TOD. Talvez você nem conheça o que é, mas a gente já teve uma criança com TOD. Né? E muitas coisas, mas eu não sei, eu nunca ouvi falar dessas coisas. Você talvez não precise saber, mas você precisa saber acolher aquela família, ouvir, a abraçar, a amar, e não
excluir. Então, quando nós vemos no culto uma mãe com uma criança chorando, uma criança correndo, uma criança que não para quieta, um bebezinho que nem tem autismo, é só um bebezinho que está chorando no culto, normal. Ao invés de você ficar calado ou olhando assim com uma cara de sim, mãe, tu ainda não se tocou que tu está atrapalhando o culto, né? E não fala nada e espera que o pastor que está aqui dando a palavra fale: ei, mãe, bem ali nós temos uma sala, nós temos um berçário. Aí todo mundo fica olhando, aí constrange a mãe, constrange todo mundo, sendo que você está sentado do lado e poderia falar: querida, não sei se você sabe, mas nós temos uma sala, eu posso levar você até lá para você conhecer o espaço. Lá você vai poder assistir o culto ao vivo, você vai poder ficar com seu filho e apresentar a ela. Talvez ela não saiba que nós temos um espaço como esse. Talvez ela não saiba que nós temos esse templo aqui, que é para as crianças, que é o culto infantil. Talvez ela não saiba disso, talvez ela esteja visitando. E aí você está do lado e não fala nada. E espera que o pastor, não, deixa que, se o pastor se incomodar, ele que fale alguma coisa, né? E aí ele fala e todo mundo olha, né? Então você poderia estar do lado, falar e a mãe ir procurar aquele espaço, né? Então esse é o nosso papel, de falar, de incentivar com amor. Olha, lá tem uma sala e a mãe vai, pronto. Você resolveu sem precisar chamar a atenção da igreja inteira através do microfone de alguém precisar falar. Então, grave isso. Viu uma mãe com o filho chorando do seu lado? Tome uma atitude. Faça a sua parte. Faça alguma coisa. Não espere que outra pessoa... Ah, não, mas tem o Ação Kids, esse é o papel deles. Vou esperar que ele venha lá do outro templo, lá para o culto. Vou ver que criança está chorando. Ah, aquela ali. Oi, mãe, essa Adoção Kids tem um culto infantil. A gente não precisa, nós somos uma família, nós somos um corpo e precisamos trabalhar em unidade. Né? Então, nós vemos que muitas pessoas da igreja, muitas pessoas, não só da nossa igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando só aqui da adoração, estou falando de igreja de maneira geral. Né? Antes, lá na Idade Média, o que eles viam? Que uma criança nascia com alguma deficiência, com alguma dificuldade, por uma questão de punição de Deus. Então, o pai pecou, por isso que esse menino nasceu com algum problema. É isso que acontecia lá na Idade Média. Só que a gente vê que muitos ainda pensam isso hoje e excluem aquela família por pensar assim. Mas não é assim que acontece. Na semana passada, eu estava fazendo uma avaliação lá em Belém de uma família aqui de Castanhal. E a mãe estava relatando sobre isso. E aí ela falou: eu não sei porque ele é assim, eu não sei porque ele nasceu assim. A minha mãe sempre fala que eu estou pagando os meus pecados, por isso que ele nasceu com esse problema. Eu estou começando a acreditar. E eu fiquei assim, gente, como é que ainda tem alguém que pense dessa forma? Que o menino nasceu com problema porque é culpa do pai, da mãe que fez alguma coisa errada e por isso que a criança nasceu com algum problema. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em João 9, versículo 1. Diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Amém? E aí, se você continuar a leitura, você vai ver que Jesus curou o homem, passou a mão na lama, curou e ele voltou a ver. Né? Então, aqui nós vemos justamente isso que eu acabei de falar, que uma pessoa não nasce com alguma dificuldade, alguma deficiência, por punição de Deus. Porque o pai pecou, então
vou dar um castigo para ele. Não. A pessoa nasce para que se manifeste a glória de Deus. Sabe, para que nas pequenas conquistas aquela família glorifique o Senhor. Para que nos pequenos desafios vencidos todos saibam, é Deus que está com aquela família, é Deus que está cuidando, é Deus que está agindo, né? E essa semana ainda, eu fui atender uma criança que ela fala assim pouquíssimo, bem pouco mesmo. E aí quando eu cheguei, ela falou, tia Jaque. Aí o pai olhou, quase chorando. Glória a Deus, Jaque, ele falou teu nome. Glória a Deus, meu Deus, eu nunca ouvi ele falar teu nome. E ele ficou assim tão emocionado porque o menino falou tia Jaque. Então é uma coisa assim que para você parece ser tão pequena, né? Mas que para aquele pai, para aquela família foi algo extraordinário ouvir ele falar tia Jaque, né? E ele glorificou o nome de Deus, ele ficou assim muito emocionado, muito feliz. E é assim que acontece, né? Essas famílias, elas aprendem no dia a dia a ver coisas extraordinárias em atitudes pequenas, né? Que muitas vezes os que têm filho com desenvolvimento típico, normal, não vê. Não fica super feliz porque o menino falou alguma coisa, reconheceu alguém, deu algum passo. Talvez passa despercebido e para essas famílias é algo assim muito gratificante, muito alegre. E eu quero também que você abra lá em Êxodo 4. Êxodo 4, 10. E aqui nesse capítulo de Êxodo 4, Deus está chamando Moisés para que libertasse o povo. E aí Moisés dá várias respostas, várias desculpas de que ele não é capaz, de que não vai ser ele. E aqui no versículo 10 ele diz assim, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Amém? Então, essa resposta de Deus a Moisés nos leva a duas conclusões. Que Deus faz o que vê e o que fala, e que Deus faz o que não vê e o que não fala. Tudo foi Deus que fez. Ele que fez cada um com a sua peculiaridade. O que vê, o que fala, o que não vê, o que não fala. Tudo é fruto da bondade e do propósito de Deus. Então, não foi algo que passou despercebido aos olhos dele durante a formação, né? Algo que ele estava ocupado e aí, sem querer, aquela criança não se desenvolveu. Não, tudo faz parte do propósito de Deus para essas pessoas. Então, a gente vê que muitas famílias acabam se fragilizando tanto ao receber uma criança com alguma dificuldade, seja o autismo, seja paralisia cerebral, síndrome de Down, qualquer outra coisa. Acaba se fragilizando tanto que chega a perder a sua fé, chega a duvidar. Será que Deus é bom? Será que Deus me ama? Será que Deus está com a minha família? E o nosso papel é ir lá e é fortalecer, e falar que tudo Deus tem um propósito, que aquilo não fugiu dos planos de Deus, que Ele tem um plano, Ele tem um propósito e que Deus está com aquela família. Então, quando você receber uma família assim no seu grupo de crescimento, sabe, fortaleça, fale que Deus está com essa pessoa, que Deus tem um propósito na vida dela, na vida de sua família e que Deus vai fazer algo na hora certa. Deus vai dar a direção, vai dar as ferramentas, vai dar condição para pagar os profissionais, que Deus vai cuidar de cada coisa. E o último capítulo que eu quero abrir, o último livro, é em Daniel, capítulo 3, versículo 16. Eu quero que todos abram lá. Daniel 3,
16. Aqui fala de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se curvaram diante da imagem, foram mandados para a fornalha. E aqui eles responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então aqui nós vemos 3 jovens que falam basicamente assim: se Deus quiser me abençoar, se Ele quiser me ajudar, se Ele quiser me livrar da fornalha, amém. Mas se Ele não quiser, amém também. Então nós vemos 3 jovens aqui que confiavam tanto no Senhor ao ponto de falar: seja feita a vontade dele, se ele quiser ou se ele não quiser, amém, eu vou continuar adorando e não vou me curvar diante de outras imagens. Então, é isso que nós precisamos passar para essas famílias, que se Deus quiser curar, se Deus quiser fazer alguma coisa, se Deus quisesse que aquela família não nascesse com aquela criança, não tivesse aquela criança, amém. Mas se Deus permitiu que aquela criança nascesse naquela família, amém também. E aí nós damos as mãos, estamos juntos nessa, e aí nós crescemos juntos. Amém? Então, a igreja, ela pode ser acolhedora, simplesmente estendendo a mão e recebendo essa família, recebendo em casa. E eu queria contar uma experiência de um rapaz que já participou aqui da nossa igreja. Não era autismo o caso dele. O que a gente ouviu falar era que era esquizofrenia, mas como não tínhamos contato com a família, então não é algo que eu posso dar certeza. Mas esse rapaz, ele vinha para os nossos cultos, ele vinha para o culto de jovens, de quarta, de domingo. Talvez ele vinha até mais do que você, ele estava aqui em todos os cultos, participando, falando, E o que acontecia muito era que muitos tiravam brincadeiras, riam, avacalhavam, Eram poucos os que conversavam, os que davam atenção, os que falavam: e aí, veio para o culto? Quer conversar? Quer fazer alguma coisa? Teve até um dia que o Henrique, esse rapaz que estava aqui, ele estava assim com um odor muito forte, E o Henrique: cara, vem aqui rapidinho. Levou ele lá no carro, passa desodorante aqui. Aí ele passou, pronto, agora bora voltar para o culto. E esse menino ficou assim, sem acreditar, assim, que o Henrique deu desodorante para ele. Ele achava que o Henrique ia colocar ele no carro, ia levar ele para longe daqui. Chega, ele foi pro carro assim: o que tu quer? O que tu quer? E o Henrique: bora aqui, cara. Ele: por quê? Porque tu tá me levando pro carro, morrendo de medo, assustado, pensando que o Henrique ia colocar ele no carro e ia embora com ele, para ele não chegar mais na igreja. E ele ficou assim, totalmente desacreditado de que a atitude tinha sido outra. Mas agora ele não está mais aqui na nossa igreja, ele está em outra. E aí a gente viu ele na rua esses dias, e o Henrique sempre falava muito com ele, chamava atenção, porque em alguns momentos ele assustava as meninas, correndo atrás delas na hora do culto. Então o Henrique sempre falava: cara, tu não pode fazer isso, as meninas não gostam de que tu fique abraçando elas e tal. O Henrique sempre conversava. E aí um dia, quando a gente viu eles, a gente parou a moto do lado dele, ele ficou: oi, que bom ver vocês. Ele falou que estava indo para uma outra igreja, enfim, mas o que acontece é que esse rapaz, ele precisava de atenção, ele precisava de amor, ele precisava de cuidado, e muitos só criticavam, E poucos chegaram, de fato, para conversar, para saber a história, para saber onde ele morava, o que acontecia, o que ele estava fazendo aqui, Então, esse foi um caso que a gente deixou passar, Que hoje ele não está mais aqui, a gente deixou passar sem fazer mais, por ele, sem fazer um pouco mais, e que estava ao nosso alcance, a gente deixou passar. Mas muitos outros casos nós temos na nossa igreja de diversos
fatores, diversos transtornos, diversas outras coisas. E um caso bom, né, que eu quero citar, esses dias eu visitei o grupo de crescimento da DAI, né, da Rede Judá, e aí lá tinha uma moça que compartilhou o testemunho dela. Né, e ela falou que ela sofria de transtorno de ansiedade, depressão, que ela tomava medicação, que a medicação era muito forte, ela dormia o dia todo, era muito difícil, ela tinha muito medo, ela tinha síndrome do pânico também, então ela tinha muito medo de sair de casa, medo de tudo. E aí o que ela estava compartilhando naquele dia era o quanto que ela tinha se sentido amada naquele grupo, quanto que ela tinha se sentido amada pela Dai, o quanto que ela tinha se sentido aceita pela Dai, né? E ela compartilhou lá, né, agradecendo a Dai, ela falou, obrigada porque tu me escuta, porque a gente sai para tomar um sorvete, a gente sai para conversar, né? E ela estava ali dizendo, né, e ela, na verdade, compartilhou mesmo isso, que antes de vir para a igreja, ela praticamente nem acreditava em Deus. Ela não acreditava que existia, né, um Deus amoroso, bondoso que nós conhecemos. Ela só ouvia realmente bem distante, né, e indo para a célula, indo para o grupo de crescimento, frequentando, tendo o amor daquele grupo, ela disse que hoje ela se sente muito melhor. Então, você já pensou nisso? Né, uma pessoa que só de ir para aquele grupo, de sentir o amor, o quanto que ela era acolhida, e naquele dia o grupo tinha até dado uma Bíblia para ela, né, e ela tinha ficado muito feliz. Mas aí nós vemos a importância de ouvir o outro, né, de ser atento, de falar, vamos tomar um sorvete, vamos sair para conversar, vamos fazer alguma coisa. Né, então, que você possa levar isso para o seu grupo. Né, chegou uma pessoa com alguma dificuldade, você talvez a Dai nunca precisou falar para ela alguma coisa no sentido de, olha, depressão é tal coisa, não fica assim e tal, mas ela só ouviu. E aí, tu quer conversar? Vamos tomar um sorvete? E aí conversaram, pronto, já se sentiu melhor. Né? Então esse é o seu papel no seu grupo de crescimento, é ouvir o que as pessoas têm a dizer, é ouvir e identificar. Fulano não veio bem hoje, tá assim muito calado, tá muito desatento, não tá legal, no final eu vou conversar com ele. E aí no final você senta, conversa, bora marcar alguma coisa, vai lá em casa amanhã, ou então eu posso ir na sua casa amanhã, e aí você vai ter uma conversa e aquela pessoa vai se sentir tão bem, tão melhor, por uma simples atitude de conversar e de ouvir, né? Então, que nós possamos fazer isso como igreja, fazer isso nos nossos grupos, né? Receber, ouvir cada um. E aí, para finalizar, eu quero compartilhar mais uma experiência, né, que essa é daqui, né, que está com a gente também, é o Azaf, filho do pastor Richard, da pastora Mônica. Não sei se todos vocês sabem, mas o filho deles, o Azaf, o mais velho, ele tem autismo, né, foi diagnosticado bem novo, 2 a 3 anos. Quando ele tinha 2 a 3 anos, ele foi diagnosticado com autismo. Eles estavam aqui na nossa igreja, foram bem acolhidos na salinha, mas eles precisaram ir para uma outra igreja em Belém. Né? E a pastora Mônica me relatou que lá era bem difícil, porque ninguém conhecia sobre o autismo, ninguém sabia o que era, ninguém sabia como conversar, como cuidar, o que fazer. Né? E ela estava compartilhando comigo o quanto que muitas vezes ela viu o Azaf sendo excluído pelas outras crianças, né? As outras crianças falando, ah, não bora brincar com ele não, que ele é doido. Né? Ah, não, deixa ele aí, que ele não sabe o que está falando. Né? Então, você já imaginou uma mãe, um pai, ver o seu filho sendo excluído? Ouvir outras crianças falando isso? Ah, não vão brincar com ele não, que ele é doido. Isso dói muito. Né? Não só para o pai, mas para todos, né, que estão ali perto daquela família. Né? Então, eles passaram por essa experiência. E o papel deles foi primordial de falar sobre,
né, de falar a importância da inclusão, de falar o que é o autismo e garantir os direitos deles, né? E lá eles, depois disso, depois de falar o que é, falar como proceder, o que fazer, então eles eram e ainda são pais muito engajados e envolvidos na causa. Por isso que hoje o Asaf é tão envolvido na igreja, né? Não sei se você já viu ele no culto, mas ele é uma criança que na hora do louvor, aleluia, glória a Deus, né? E ele ora. Ontem a gente estava no aniversário, aí a pastora Meire, vamos orar pela Ana Sofia. E todo mundo assim, né, só olhando. E ele já estava de olho fechado. Aleluia, abençoa, Senhor. Orando pela Ana Sofia, né? Por quê? Porque os pais realmente viram, ele está sendo excluído, eu não vou deixar. Eu vou falar o que é o autismo, eu vou falar a importância de acolher, eu vou falar da importância de amar, eu vou falar a importância de receber, né? E hoje em dia ele é super bem aceito, né? Agora voltaram aqui para a nossa igreja e ele é, assim, uma criança extraordinária, né? Eu já ouvi muitos relatos no grupo de crescimento, eles são anfitriões de um grupo, e aí teve um dia que ele pediu para dar uma palavra, compartilhar, né? E todo mundo disse assim que todo mundo saiu de lá chorando muito, porque ele fala assim com muita autoridade, com muita sabedoria mesmo da palavra, ele lê a palavra, e ele compartilhando, Jesus disse isso, nós precisamos viver a palavra, e falando, e todo mundo chorando de ver uma criança tão nova, e que se fosse talvez em outra família, que não tivesse pais engajados, que não tivessem no lugar certo, poderia ser uma criança que estaria excluída. E hoje ela está incluída, né? Hoje ela está sendo bem aceita na escola, na igreja, em todos os ambientes, né? Então é esse exemplo que nós queremos para todas as nossas crianças, que todas sejam assim, sejam bem aceitas, que todas tenham o envolvimento que é para terem, né? Então, que nós como igreja possamos receber essas famílias. Então, nós somos um corpo, né? E quando nós aqui, com o nosso corpo, se a sua unhazinha está encravada, a sua primeira opção é arrancar a unha? Não. Né? A minha primeira opção, se a minha unha está encravada, é tentar desencravar, é limpar. Se eu não conseguir, vou na manicure. Se ela não conseguir, a gente compra um remédio. E no último dos últimos do caso, eu parto para arrancar uma unha. Né? Então, nós como corpo, muitas vezes temos uma unhazinha encravada. Temos uma criança com alguma dificuldade, temos algum adulto no nosso grupo que é ansioso demais e fala a célula todinha, falando toda hora. Quero dar um exemplo. Esse menino não cala a boca e atrapalha todo o grupo, eu não sei como proceder. Vou dizer para ele não vir mais, ou então eu vou fechar aqui para ele entender que ele não é bem-vindo. E aí o primeiro passo seu é arrancar aquela unha. Então, que nós possamos pensar nisso. Nós somos um corpo e nós precisamos cuidar bem de cada parte do nosso corpo. Cuidar bem daquela unhazinha que está encravada, que está falando a célula toda. Nós precisamos amar, precisamos tratar bem, precisamos conversar, precisamos receber. Né? Então, que você possa levar isso para o seu grupo de crescimento. No dia que aparecer uma pessoa com muita ansiedade, ou com depressão, ou com qualquer outra coisa, ou uma família que tem alguma criança com autismo, com hiperatividade, qualquer outra coisa, que você possa, primeiro, pensar nela como um corpo de Cristo. Que nós somos uma igreja, uma família, nós precisamos amar e cuidar cada partezinha dela. Amém?